amada, não é ilusão. Você veio aqui, nós oramos, é para você não voltar carregando esse entulho, esse peso. Isso que a gente pode chamar de lixo da alma. Você tira tudo isso, deixa nas mãos do Senhor. O texto que eu quero ler com vocês aqui nessa noite é Mateus capítulo 8, do verso 18 ao verso 22. Aqui Jesus enuncia os termos e os requisitos do seu evangelho e que não são nem um pouco populares. Um evangelho que parece muito impopular segundo o discurso de Jesus. Verso 18 ao verso 22 de Mateus capítulo 8. Vamos ficar de pé um minutinho, de modo que você consiga acompanhar essa leitura toda desses versos, 5 versos até o verso 22. O texto diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem, para o outro lado do mar, mar da Galileia, o lago de Genezaré. Então, aproximando-se dele um escriba, um teólogo, um doutor da lei, disse-lhe, entusiasmado com tudo quanto Jesus havia feito. Esse texto se segue a uma série impressionante de milagres de Jesus, curando muita gente, expulsando demônios, curando um leproso, coisa extraordinária que Jesus vinha fazendo, e esse mestre, doutor da lei, empolgado com o que vira e ouvira de Jesus, se aproxima e lhe diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Diante do comando de Jesus, Jesus viu ao seu redor muita gente e ordenou que passassem para o outro lado do mar. Então, diante dessa ordem, o primeiro a se manifestar é esse teólogo, esse doutor da lei. Eu vou te seguir para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos, ou aos mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Palavra inspirada do Senhor, inerrante, infalível, completa em todos os seus termos. Que o Espírito Santo que a inspirou também lance luz sobre o meu coração, a minha vida, sobre vocês, de modo que possamos compreender aquilo que o Espírito nos quer dizer nessa noite. Você pode se sentar. Gente querida, essa é de fato uma convocação muito impopular. E o tom desses 5 versos aqui é muito contrastante com o tom das narrativas anteriores, algumas das quais a gente leu nesses últimos domingos. Porque o que vinha acontecendo, você viu, já disse, é que Jesus vinha operando de maneira extraordinária muitos milagres. E o verso 17 diz que, em cumprimento à profecia de Isaías, Jesus havia expulsado muitos demônios e curado todos os enfermos que lhe haviam sido trazidos. E então Jesus, o texto diz exatamente assim: diante de uma multidão à sua volta, certamente atraídos por aquele espetáculo extraordinário protagonizado pelo próprio Jesus, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, Jesus dá uma ordem para aquele grupo, a qual se segue aqui um diálogo, primeiro com o escriba, depois com outro discípulo, dando o texto a entender que havia discípulos de várias naturezas, gente que tinha se disposto a seguir a Jesus. Diante do sermão de Jesus, Jesus já havia nesse ponto enunciado o sermão do monte, diante das curas extraordinárias que Jesus havia feito. Aqui Jesus assenta as primeiras bases do que significa segui-lo. Essa é a essência desse texto, é uma convocação, ou são termos de um evangelho não popular. Diante de muitos querendo seguir a Jesus,
ele afirma algumas questões aqui que nós vamos enunciar outra vez, na expectativa de que o Espírito Santo abençoe também o nosso coração. Primeiro foco desse texto é claríssimo. Havia muitos motivos para aquela multidão seguir Jesus. Muito provavelmente, torna a lhes dizer, o fato de que Jesus era um especial operador de milagres e de maravilhas. Mas Jesus, gravemente, de maneira muito séria aqui, indica que o Evangelho significa, sobretudo, seguir a Cristo. O convite de Jesus, reiterado algumas vezes, já tinha sido feito aos pescadores, irmãos Pedro e André. Um pouco depois, nessa narrativa mesmo, no capítulo 10, convite a Mateus, na coletoria. Era um convite específico para que homens e mulheres seguissem a Jesus. Essa é a essência do seu Evangelho, é seguir a Jesus. Não era o convite para seguir um programa doutrinário, um conjunto de preceitos éticos, ainda que, obviamente, seguir a Jesus significaria aderir à sua ética, como proposta no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, mas é um convite pessoal, absolutamente pessoal. Jesus convida homens e mulheres para o seguirem. E esse é o ponto central do Evangelho de Jesus. Se você quer viver o Evangelho de Jesus na sua essência, você precisa atender ao convite para seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Não seguir um programa de doutrinas, não seguir alguns líderes carismáticos que falem em nome de Jesus e que tenham comunhão com Ele. Não seguir um ambiente social que a igreja lhes pode proporcionar, mas é seguir a Jesus, é olhar para Jesus, é andar nos passos de Jesus. Texto de Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Aliás, o texto usa um advérbio maravilhoso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Essa é a essência do seu Evangelho. Nunca será demais enfatizar que a minha chamada e a sua chamada, que a chamada para o discipulado cristão tem a ver, sobretudo, com seguirmos a Cristo. Frequentemente, a gente se confunde na adesão ao Evangelho, na resposta ao Evangelho. E há tantos sintomas de uns e de outros, que entendendo que seguiam o Evangelho de Jesus, acabaram seguindo o periférico em torno do Evangelho de Jesus e se perderam nessa marcha. Paulo, falando da sua trajetória, da sua experiência, ele como mestre da lei, Filipenses capítulo 3, ele diz: tudo que eu tinha, tudo que eu tive, toda a minha experiência, todo o meu conhecimento teológico, nada disso me aproveitou, e eu considerei tudo isso como refúgio para conhecer a Jesus, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão com os seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Chamado para seguir a Jesus. E há 3 afirmações sérias que Jesus faz nesse texto aqui, ou elas saem dessa narração aqui maravilhosa, que são implicações de uma disposição de seguir-se a Cristo. Em primeiro lugar, se você entendeu que Evangelho é uma chamada para eu seguir a Jesus, você precisa estar disposto a obedecer às ordens de Jesus. E a primeira ordem de Jesus é para que você mude de lado, é para que você passe para o outro lado do mar, tal como dito nesse verso 18, vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou.
o texto não usou casualmente um termo que indica um mandamento, uma ordem, uma não opção. É Jesus dizendo: passem para o outro lado do mar. Conversão ao Evangelho de Jesus, conversão a Cristo, disposição de se seguir a Jesus, envolve necessariamente, e de pronto, na primeiríssima hora desta chamada, obediência e mudança de rumo, e mudança de caminho. É para você obedecer. Jesus ordenou, e eu tenho que responder: eis-me aqui, Senhor. Foi assim que Mateus respondeu ao convite de Jesus: segue-me. E o texto de Mateus capítulo 10 diz que Jesus imediatamente largou a coletoria de impostos e seguiu a Jesus. Ordenou que passassem para outra margem. Seguir a Jesus envolve obediência que determina um novo caminho, uma nova direção, um novo rumo, vida no lado oposto do rio, do mar, por assim dizer. Você está sendo chamado para passar para o lado mais impopular da vida. O Evangelho de Jesus é uma chamada nesses termos. Gênesis, capítulo 12, verso 1, texto maravilhoso. Deus, o Todo-Poderoso, chama Abrão e lhe diz: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. E Hebreus capítulo 11 declara que Abrão, quando chamado pela fé, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Obediência é um requisito essencial para que a fé seja disparada pelo Espírito Santo no seu coração. Se você compreendeu que o Evangelho é seguir a Jesus, também terá que entender que é seguir a Jesus conforme os seus termos. E esse foi o equívoco de um desses interlocutores de Jesus. Queria seguir a Jesus impondo ele os seus próprios termos e as suas próprias condições. Samuel, texto do seu primeiro livro, capítulo 15, num diálogo super tenso com o rei Saul. Samuel disse para Saul: Saul, para Deus, o obedecer é melhor do que sacrificar. E o pecado de obstinação e de rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. A obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Seguir a Jesus é estar sendo chamado para obedecer a Jesus, obedecer a sua palavra, o que significa mudar de lado, em muitos termos, sobretudo na questão da sua vida pessoal, do seu caráter. É o tempo todo despir-se do velho homem, segundo Paulo, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e sendo reparado, restaurado, segundo o Espírito de Jesus, numa nova criatura. Nunca será demais citar um texto glorioso de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É chamada para a obediência que vai implicar necessariamente numa transformação permanente da sua vida. E essa transformação, e essa mudança de lado, frequentemente é muito desconfortável. É você adotar aquilo que de maneira tão extraordinária Jesus expôs no Sermão do Monte. Uma piedade fora dos holofotes. Um compromisso cristão que não quer aplausos para si. Um amor que não pretende retribuição.
que é oferecido de maneira incondicional, mesmo na direção dos inimigos. Um compromisso de fidelidade na família, entre cônjuges, por conta da máxima fidelidade a Jesus. Um perder-se, negar-se a si mesmo, que nada tem a ver com o curso e o fluxo normal da vida. Demanda, sim, uma intervenção milagrosa de Jesus, mas aqui você aquece, obedecendo a sua ordem para mudar de lado. Gente querida, tanto que a gente podia falar dessa super imperiosa necessidade de mudança na nossa vida. Talvez você dissesse, bom, é obediência e mudança, mas a que exatamente eu devo obedecer? Comece pelas coisas mais óbvias. Quem se dispõe a seguir a Jesus deve receber o batismo e se integrar à sua igreja. Quem crê e for batizado será salvo. Começa por isso. Se você crê, você tem que passar pela experiência do batismo. Comece pelas coisas óbvias, lições do reino de Deus que significam obediência a Jesus. Você sabe que a gente tem vivido aqui no ambiente brasileiro muitas situações, como a gente já falou de algumas vezes aqui, de dramas, de tragédias, de problemas, muitos deles completamente evitáveis, por conta de uma cultura que, se não acontece de maneira generalizada, pegou o tecido social brasileiro inteiro, dos mais altos escalões até o cidadão mais comum. Como é que você pode mudar isso? Seguir a Jesus significa obedecer a Jesus, mudando de lado. Se você não pode mudar o país inteiro, você precisa, eu preciso, nós precisamos viver segundo as ordens de Jesus, nas pequeninas coisas. Abominar os pequenos delitos que fazem parte da nossa vida e, de repente, você nem se dá conta que, sendo de Jesus, você deveria rejeitar estes tais pequenos delitos. O jovem que para o seu carro na vaga destinada aos mais idosos, a falsificação da carteira de identidade para você se beneficiar de um desconto que, no final das contas, não vai fazer a menor diferença. O profissional liberal que presta serviço e não dá o recibo para fugir do imposto de renda, as infrações pequenas do trânsito e tantas coisas mais que significam essa dificuldade que a gente tem de seguir a Jesus, obedecendo a sua ordem para mudarmos de lado. Às vezes a gente tem, obediência é um problema sério, desobediência, como você queira dizer. A gente que tem dificuldade para obedecer o comando dos diáconos aqui no nosso estacionamento. Negócio impressionante. Me faz lembrar do tempo em que eu fui diácono aqui na igreja. Sede antiga, eu tinha 18 para 19 anos e fui eleito diácono. Gostava de esporte, tinha um pouco mais de preparação física do que hoje, mas, gente, assisti a uma situação bizarra, absolutamente bizarra, só para indicar para vocês a loucura em que a gente pode se meter. Um dia, por conta de uma dificuldade no estacionamento da igreja, lá na sede antiga, a gente incomodava um bocado os vizinhos, porque não tinha estacionamento e os carros paravam na rua mesmo. Alguém que veio à igreja, que frequentava assiduamente a igreja,
se envolveu numa briga, indo às vias de fato com o vizinho. Coisa triste. E eu, diácono, me vi no meio daquela maluquice surreal. Domingo passado falamos aqui das questões familiares. Seguir a Jesus significa obedecer a Jesus, que manda que você mude de lado, que manda que você se comporte de modo frequentemente impopular, que ordena que você se exponha a um trabalho profundo do Espírito de Jesus, de modo que você não seja mais o mesmo homem e a mesma mulher. Sermão do Monte de Jesus: não façam como fazem os gentios. Tenham um tipo de piedade incomum, extraordinária. É essa a ordem para você mudar para o outro lado do mar. Segue-se uma outra. Um homem, como você já pode ver aqui, talvez um caso inédito de um escriba, de um doutor da lei, que se expõe, que se apresenta e diz: Jesus, eu vou te seguir. Quando Jesus lhes diz à multidão: saiam daqui, a ordem é para que vocês mudem de lado. Esse homem é o primeiro que se apresenta, aparentemente sem ter sido especificamente chamado e convidado por Jesus, entusiasmado com o que vira, empolgado com a operação inaudita da intervenção da mão de Deus por meio de Jesus. Ele diz: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus aqui, além de, em primeiro lugar, indicar que seguir a Jesus significa obedecer a sua ordem e mudar para o outro lado, aqui Jesus é direto e diz que seguir a Jesus, segui-lo, significa, obviamente, andar pelos mesmos caminhos de Jesus, expondo-se a condições similares àquelas às quais Jesus se expôs. Aquele escriba não tinha boa noção dos custos da sua afirmação. Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Então Jesus lhe diz: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, seguir a Jesus é obedecer às suas ordens e estar disponível para mudar o tempo todo na direção da sua própria glória e do seu caráter. Mas também significa seguir o caminho de Jesus, que envolve algumas privações autoimpostas. Quem segue a Jesus vai perceber que vai perder um bocado das seguranças e do conforto que a vida dos que não seguem a Jesus oferece. Jesus diz àquele escriba, aquele doutor da lei: se você quer me seguir, você haverá de passar por lugares de alta privação, um caminho estreito, uma via dolorosa. E o sacrifício de Jesus e os sofrimentos do Senhor foram vicários, foram expiatórios. Os meus, nunca, porque a obra de Jesus de salvação foi completa. Mas eu também sou chamado a comungar com os seus sofrimentos numa certa via dolorosa, via crucis, na direção da cruz, na direção da experiência do poder da ressurreição. Foi o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3. Eu quero conhecer a Jesus, quero participar do poder da ressurreição, mas também quero ter comunhão com os seus sofrimentos. Se a primeira ordem indica que eu preciso obedecer para mudar de lado, significa refinar o meu paladar quanto às iguarias que a vida pode oferecer, você vai necessariamente ter que mudar os seus sabores, o seu paladar, o gosto com as coisas,
Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, em alguns casos radical, desconectando você de certos sabores clássicos e normais dessa vida, mas também significa andar no caminho que envolve perdas autoimpostas, sofrimento, dificuldades e abandono das seguranças que o mundo nos poderia oferecer. Davi, rei, rico, abastado, no Salmo 16 declara: o Senhor é o meu Deus, nenhum bem possuo senão a ti somente. É trocar a insegurança de uma vida, de alguém que não tem um ninho e um pouso fixo, pelas seguranças eternas, pelo fato de Jesus caminhar conosco, seus recursos todos sendo disponíveis na minha direção e na vida do que caminha ao seu lado. Salmo 91. Quem se dispõe a seguir a Jesus vai ter que encontrar no Senhor o seu ninho, o seu travesseiro, o seu aconchego. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. No verso 21, depois de Jesus dizer para esse escriba, ou esse mestre, doutor da lei, que havia custos, que andar seguindo a Jesus significava a disposição de passar pelo mesmo caminho de Jesus. João, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, diz exatamente isso. Ora, se dizemos que permanecemos nele, devemos andar assim como ele andou. É andar na mesma senda estreita pela qual Jesus passou. É expor-se de alguma forma aos sofrimentos, à privação, às inseguranças de uma vida que não tem pouso fixo, às grandes seguranças da fé no Senhor Jesus Cristo. A esse outro, verso 21, Jesus diz: outro dos discípulos lhe disse, é o discípulo: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O caso desse homem era diferente do anterior. O mestre da lei, empolgado, autoconfiante, disse: Jesus, eu vou seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. O que lhe faltava era a noção exata de que caminho seria esse pelo qual Jesus haveria de passar. Ele não tinha a menor ideia do que seria a via dolorosa na direção da cruz do Calvário. Esse outro impôs condições para seguir a Jesus. Não se sabe exatamente se o seu pai já havia morrido, alguns comentaristas que dizem que o seu pai estava morto. Alguns outros, lendo esse texto, interpretando o texto, entendem que esse homem diz o seguinte: Jesus, espera um pouco, meu pai já está numa idade avançada e eu preciso cuidar dele. Eu primeiro vou fazer essa nobilíssima atividade de cuidar do meu pai e da minha casa, para em seguida seguir-te. E Jesus retorna a esse homem dizendo: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Referência metafórica aos que não tinham passado pelo novo nascimento. Estes mortos a que Jesus se refere, gente que não tinha se encontrado com Jesus, que não tinha nascido de novo e que viviam mortos nos seus delitos e pecados, segundo o diagnóstico impressionante de Paulo escrevendo aos Efésios. Diz Jesus: essa é uma atividade nobre, uma preocupação justíssima, mas deixa que os que não têm a Cristo façam essas atividades, por mais nobres que sejam, que eles podem fazer. Não pode haver primeiro diante do chamado de Jesus. Jesus chamou você, me está chamando a mim,
eu preciso responder imediatamente ao seu comando. Eu não posso argumentar com Jesus: Jesus, há algumas coisas nobres a serem feitas. Primeiro, diz Jesus, segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Seguir a Jesus implica em você revisar completamente, de maneira estrutural, radical, a agenda da sua vida, colocando Jesus como máxima prioridade sua e pessoal. Não pode haver, primeiro, mesmo que seja uma preocupação justíssima e nobre quanto essa. Qual é a agenda que concentra as grandes preocupações da minha vida? Em que você e eu, nós, investimos os nossos melhores e mais especiais recursos? A saúde, o tempo, a juventude, a maturidade, os seus conhecimentos. Que tipo de agenda, que tipo de foco? Seguir a Jesus significa rever completamente todos os focos de concentração da sua agenda pessoal e da sua vida pessoal, levando a Jesus como prioridade máxima da sua vida. A própria igreja, que eventualmente se perde, você sabe, é uma discussão antiga, de décadas, de séculos. Nossa chamada é para uma agenda mais social ou evangelística. A Bíblia fala da nossa missão de maneira integrada, mas nós não nos podemos perder em uma agenda que alguns podem fazer muito melhor do que nós, sem Cristo, em prejuízo daquilo que só você, que é vivo em Jesus, pode fazer. Mesmo o texto de Lucas, capítulo 9, indica que Jesus a esse homem responde: segue-me, prega o reino. Isso só você vivo pode fazer. Não significa dizer que você não vai cuidar da sua família, do seu pai, dos seus negócios, dos seus trabalhos. Mas seguir a Jesus, discipulado de Jesus, implica em que todas essas nobilíssimas, grandes coisas e questões da vida deverão ser, a partir do encontro com Jesus, mediadas pelo próprio Jesus. Nada de conexão direta mais. Mateus, capítulo 10, versículo 37, de Jesus: porque se alguém amar mais a pai, mãe, família, filhos, do que a mim, não é digno de mim. E os que mais, como já disse isso daqui de outras vezes, gente que mais ama a sua família é justamente gente que ama a sua família por meio da intermediação de Jesus. Ama Jesus mais do que todos, do que a todos. Amor profundo na direção dos seus familiares. Mas Jesus tem que ser a absoluta prioridade do que se dispõe a segui-lo. Seguir pelos mesmos caminhos de Jesus, expor-se às mesmas condições de Jesus, foi a palavra de Jesus para o mestre da lei. Nesse caso, refazer completamente as prioridades da sua vida. Examinar seu coração o tempo todo. Ver se Cristo é sua prioridade, ou se você anda administrando a sua vida e os seus negócios na mesma base desse discípulo que certamente não avançou com Jesus até a cruz. Deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus é quem chama. Esse é o chamado irresistível. Alguns desses que acompanhavam Jesus se apresentaram sem ter sido chamados. Por isso, sua chamada e a sua vocação não foi eficaz. João capítulo 15 diz Jesus assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades e deis muito fruto.
Isso deve trazer para o seu coração, para o meu coração, um descanso profundo. Jesus me chama para o seguir. Eu quero obedecer à voz de Jesus e me dispor a mudar o tempo todo, a não me instalar definitivamente naquilo que eu sou, trocar de lado. Se eu quero seguir a Jesus, eu quero compreender a cada dia que esta via dolorosa certamente vai envolver algum tipo de perda, de prejuízos e de incertezas à vista daquilo que pode conferir as grandes certezas para a vida dos mortos, sem Jesus. As minhas certezas serão outras, as minhas garantias serão outras. É a própria companhia de Jesus. São os recursos que Jesus colocará ao dispor dos que decidem segui-lo. Eu preciso colocar Jesus como máxima prioridade no meu caminho, nos meus negócios, no uso dos meus recursos, do meu tempo, enfim, saber que a partir da resposta à chamada de Jesus, nada mais é meu, tudo lhe pertence para o louvor da sua própria glória. E a sua graça me haverá de assistir, porque este é o tipo de caminho que você e eu não podemos empreender, a não ser pela fé e pela força da graça de Jesus. Nós vamos orar, lembrando que alguns parece que aceitam de maneira hesitante, titubeante, pálida, tépida, morna, o convite de Jesus, impondo os seus próprios termos, definindo suas próprias condições, razão pela qual jamais experimentam a mesma intensidade da graça e do poder de Jesus, disponível para aqueles que se decidem completamente por Ele. Você se lembra do episódio de Elias e de Eliseu? Eliseu pediu ousadamente, como nós já refletimos daqui desse púlpito mesmo, eu quero que venha a porção dobrada do Espírito que há sobre ti, sobre a minha vida. E Elias disse, você pediu coisa dura coisa pediste. Se você estiver comigo, na hora em que eu for tomado para os céus, assim vai acontecer. E Eliseu dispôs-se a seguir Elias passo a passo, a despeito de todas as recomendações em contrário dos filhos dos profetas. É seguir a Jesus, para que você experimente a totalidade da graça, da bênção e do poder que me está disponível. Vamos orar, meus queridos irmãos. Curva a sua cabeça um minutinho. Feche os seus olhos. Chamado de Jesus é para que você e eu o sigamos. Não uma igreja, não alguns líderes, não um programa religioso. Tudo isso pode ser implicação de se seguir a Jesus, mas é para olhar para Jesus. Olhando para Jesus, eu não vou me confundir jamais. Não vou me frustrar. Posso me decepcionar com uns e com outros, mas não com Jesus. Se você compreendeu que o Evangelho é uma chamada para seguir a Jesus, isso significa obedecer de pronto à sua voz, ao seu comando. E mudar, e se deixar transformar. Não vos conformeis com este século, diz Paulo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seguir a Jesus significa dispor-se a andar pelos mesmos caminhos pelos quais Jesus passou, expondo-se a condições similares àquelas às quais Jesus se expôs. Seu sofrimento foi vicário, foi substitucional, foi expiatório, garantiu-me a salvação, não meu, não precisa de complemento, mas o próprio Jesus
diz que esse seria um caminho de pressões, de lutas, de perdas e de muitas aflições, justamente por conta da minha decisão de segui-lo. Seguir a Jesus significa colocá-lo em primeiríssimo lugar na minha vida, nas minhas relações, os meus amores, aquilo a que eu vou me devotar, a minha carreira, a minha família, a igreja, o ministério, tanta coisa lícita, nobre, bela, apaixonante, mas é Jesus que tem que mediar todas essas relações. Não pode haver primeiro, Jesus tem que ser o primeiro. Nós vamos cantar. Você continue com seus olhos fechados, à disposição de ouvir a voz do Espírito de Deus nessa noite.